Olá, queridos, Deus abençoe você, paz do Senhor Jesus. Chamei que vos fala, pastor Sérgio Santos, estamos de volta. E, para tanto, queremos convidar você para lermos um texto bíblico que se encontra em Judas, capítulo 1, versículo 6. Estaremos abordando, nesse momento, a respeito da origem e também da existência do diabo e dos demônios, ok? Nas aulas anteriores já tratamos sobre o significado dos anjos, a existência dos anjos, em que se depara a existência dos anjos, qual o objetivo, a sua natureza. Vimos também sua personalidade, como eles, qual a razão da sua existência, por que Deus criou os anjos, enfim. Nós trabalhamos todo esse contexto e agora vamos dar uma introdução a respeito da existência e a origem dos anjos caídos, né? Nesse caso, estaremos tratando sobre os anjos caídos. Então, convido você para estar conosco, pegue a sua Bíblia e abra em Judas, lá no finalzinho, né? Depois de eu fazer epístolas de João, nós vamos ter um livro que antecede Apocalipse, Judas. Judas capítulo 1, versículo 6. O texto sagrado tem a seguinte expressão: E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ok, vamos ler ainda o capítulo 2 de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Muito bem, nós estamos aqui diante de dois textos muito fortes a respeito da existência dos anjos, também da sentença apregoada por Deus a esses anjos. Deixe-me só dar uma luzinha aqui na câmera. Ok. Acender aqui a luz para dar uma visibilidade melhor para você e para mim também. Então, muito bem. Eu quero com você trazer uma introdução breve para que a gente possa ter uma compreensão à luz do Antigo Testamento a respeito da existência e da origem do diabo e, é claro, dos demônios, que são os seus adeptos. Só que antes disso é preciso entender que o que nos diz a Bíblia hebraica, ok? Vamos buscar à luz da Bíblia hebraica a compreensão a respeito da existência, e eu quero tomar como pressuposto essa fonte, né, que é a Bíblia Sagrada, a nossa fonte de pesquisa, a nossa fonte de estudo, né, objeto de estudo primária para ter essa compreensão. E não só a Bíblia, mas alguns livros dentro de um contexto histórico. Vamos ver alguns livros apócrifos, lembrando, dentro de um contexto histórico. Nem todos os livros apócrifos não são ou não têm o seu valor histórico, né? Eles não têm o seu valor no conceito de inspiração, mas no conceito histórico alguns têm o seu valor, e é muito importante buscarmos como apoio de um contexto histórico, repetindo, a alusão desses livros. Exemplo, o livro de Macabeus, né? Macabeus, nós sabemos que tem muita heresia, mas existe
existe uma boa porcentagem de um contexto histórico, exemplo das cruzadas dos judeus, quando defenderam, né? Embora houve uma matança muito grande de judeus nesse período, mas o livro segundo Macabeus, embora faz parte dos livros apócrifos, mas o contexto histórico é verdadeiro nesse sentido aí. Então, existem alguns contextos históricos desses livros que são preciosos para mim, para você, para termos uma compreensão em relação a alguns acontecimentos que envolvem o desenvolvimento de algumas situações, por exemplo, a exemplo desse tema, né, que estamos abordando aqui nessa nossa aula. Então, muito bem. Nós vamos também, a priori, buscar o significado da palavra Satã no Antigo Testamento. Lembrando que vamos usar, dentro à luz da Bíblia hebraica, que nos traz um texto mais antigo, é um dos textos originais bem mais antigos, né, para que possamos ter uma compreensão desse ser, né, que nós sabemos, à luz do cristianismo, à luz de toda a Escritura, que é um anjo caído. Satanás é um anjo caído e consequentemente, seus adeptos, né, que veio com ele, foram expulsos, sentenciados ao juízo de Deus. Porém, eu quero tomar como pressuposto o nome, né, Satã, e nós vamos usar como referência alguns livros do Antigo Testamento, é claro, à luz da Bíblia hebraica, ok? Do idioma hebraico. Nós vamos usar os profetas, né, alguns profetas, a exemplo de Daniel, a exemplo de Samuel, né? Segundo Samuel, né? Daniel. Nós vamos usar o profeta Amós, um dos profetas menores. Nós vamos pegar algumas referências também do Pentateuco, né? Então essas são as ferramentas que nós vamos usar para dar uma rápida introdução a respeito da existência e do desenvolvimento, né, desse ser chamado anjo caído, que tem lá na frente, é claro, vai receber o nome de Satanás, né? Muito bem. Mas nesse momento o hebraico, para nossa compreensão, o hebraico, a expressão Satã no hebraico significa adversário, ok? Adversário. Já a expressão Satã no aramaico significa o próprio nome Satanás, ok? Já no grego, a expressão diabo, quando os tradutores foram usar o termo grego, o idioma grego, melhor falando, traduzir o hebraico para o grego, eles usaram o termo diabo para, ou melhor, o termo diabo exatamente para diabolos, do grego diabo, diabolos, ok? E como é que eles fizeram isso? Qual a razão deles traduzir esse termo diabo para diabolos? Quando eles encontravam a expressão, por exemplo, maldizente, né, ou a expressão maldito, eles traduziram essa expressão do hebraico para o grego como diabolos, né? Diabolos. Daí vem a existir a expressão diabo. Foi nessa tradução, foi através dessa tradução do hebraico para o grego que, em relação a algumas palavras do tipo maldizente, maldito, né, malicioso, que eles traduziram esse termo do grego, do hebraico para o grego, como diabolos. Então a existência desse nome veio através dessa tradução do hebraico para o grego. Então algo também que nós precisamos entender sobre o conceito do Antigo Testamento em relação a Satã é que pela primeira vez esse nome Satã, ele aparece em um dos livros
do Pentateuco, ou seja, em Número, capítulo 22 e versículo 22. Capítulo 22 e versículo 22, nós vamos ter a seguinte narrativa. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Ok? Então, nós estamos observando aqui, pela primeira vez, essa expressão Satã, ela vai se revelar no contexto do idioma hebraico para Satã, que significa, na verdade, adversário, né? Que significa adversário. E aí quando o texto vai falar de anjo do Senhor, está que fala do burro falante, na verdade, vai falar que o anjo do Senhor se opõe como adversário, né, diante de Balaão, para que não levasse adiante a sua viagem, né? Essa passagem do burro falante faz parte daquelas traduções que nós conhecemos do Pentateuco. Você já estudou o Pentateuco, você vai ver que o Pentateuco traz consigo várias traduções, tá certo? E ela é subdividida, o Pentateuco é subdividido, né, no que chamamos de javista, né? É considerado um conjunto de traduções, né, do período da história de Israel. E essas traduções é dividida, primeiro, no javista, segundo, eloísta, terceiro, a tradução sacerdotal e quarto, a tradução deuteronista. Então, é nessas quatro traduções que o Pentateuco ele é dividido no sentido de aplicação à sua tradução. Nós sabemos que o Deuteronômio, né, o Pentateuco, ele é uma releitura, né? E existe várias traduções a respeito disso. E no que diz respeito ao burro falante, a javista e outras traduções que se seguem ao decorrer do desenvolvimento do Pentateuco, vai trazer à luz exatamente de animais falantes, né? Nós temos exemplo o burro que falou e nós temos também exemplo da serpente que falou lá no Jardim do Éden, né? Então essa palavra Satã está no hebraico, lesato. Lesato é exatamente o que significa, é o mesmo significado para a palavra Satã no hebraico, que é adversário, certo? Adversário. Então é bom entender que esse anjo aqui não se chama Satã, ele apenas se opõe como adversário, certo? Então adversário aqui não significa, não está ligado à expressão Satanás, ou Satã, que tem o mesmo significado. Está ligado a um adversário, que é o anjo que se opõe a Balaão, para que ele não continue a sua viagem. Então na Bíblia hebraica Satã aqui não é um nome próprio. Ela não vai designar um nome próprio, indica um adversário. Então, nesse sentido, adversário está muito ligado ou está se dirigindo a uma pessoa como adversário, ou a nações que pudessem vir como adversário, pudessem se opor como adversário, ok? E aí nós precisamos entender que nós estamos falando de um período de monarquia. Nesse período de monarquia que Israel estava vivendo dentro de um conceito religioso judaico, a expressão Satã é mencionado como um ser angelical que se opunha aos homens, né? Que se opunha aos homens. Então, é um conceito muito diferente daquele que nós temos hoje. Esse não é o conceito do cristianismo que nós temos hoje. Considerando
considerando que a maldade podia, seja, melhor dizendo, considerando que a maldade seja a ausência do mal, né, no conceito de uma religião judaica, e considerando que a bênção seja a ausência da maldição. Então estamos falando aqui de um período que precede a ciência, de um período que precede um desenvolvimento apurado de uma teologia do século XXI. Né? Está muito distante, estamos falando de um povo que buscava entender as coisas sobrenaturais, buscava entender os acontecimentos da natureza, do dia a dia, como por exemplo a existência de um relâmpago. Estamos falando de um povo que buscava compreender de onde vinham os trovões, qual a razão de uma tempestade. Um povo que buscava entender tudo isso à luz de uma ciência empírica, à luz de melhor falando, de um conhecimento natural, né? E é claro que Israel naquela época, eles acreditavam em Deus, era um povo monoteísta, mas acreditavam também na existência dos demônios, acreditavam que existia forças contrárias, né? Já naquele período, né? Antes da era comum, né, entrar em cena. Então, muito bem, nós estamos trazendo essa compreensão, né? Por exemplo, a expressão Satã, né, em uma reunião que Deus faz com os filhos de Deus e que ele se aproxima lá em um dos livros que faz parte dos escritos sagrados, que é Jó, nós vamos observar que Satã ali não é um nome próprio, está falando de um adversário, ok? Aquela expressão Satã ali não está se referindo a Satã como o causador do mal, como o causador da maldição, mas como um anjo que vem dentro de uma permissão de Deus, um anjo que está debaixo de uma sujeição de Deus. Tanto é que você vai perceber que quando ele pede a Deus para tocar em Jó, o Senhor, ele permite ele ir tocar em Jó em todos os aspectos. Ele toca nos bens de Jó, ele toca nos filhos de Jó, ele toca no próprio Jó, só não toca na alma de Jó, na vida de Jó. O Senhor diz, só não toque na sua alma, só não toque na sua vida. Então você vê que existe um conceito de um anjo, né, que está sujeitado às ordens de Deus, né, e que ele está ali debaixo de uma sujeição, debaixo de uma autoridade divina, de uma autoridade superior a este anjo, né? E esse anjo, por muitas vezes, é considerado no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Então, dentro desse conceito, Satã aqui ainda não está ligado ao nome próprio de Satanás, mas ele se apresenta como um adversário que se opunha aos homens. E é claro, isso debaixo de uma autoridade de Deus, certo? Então, qual a primeira fonte para nós designarmos a expressão Satanás como opositor de Deus, mas opositor também dos homens? Então, é importante esclarecer aqui que a religião judaica, eles não tinham como é que eu posso dizer? Eles não via a fonte do mal em outro ser e a fonte do bem em outro ser. Ou seja, não havia distinção da fonte do mal e da fonte do bem em relação à sua fonte. Deus
era tanto a fonte do bem, como também a fonte do mal, tá certo? Isso nós podemos averiguar em Isaías 47, Isaías 47, 47, não, 45 e versículo, Isaías 45, deixa-me ver aqui só um minutinho, pessoal. A gente vai só conferir essa passagem aqui, onde o Senhor vai trazer um esclarecimento melhor a respeito dessa passagem de Isaías. Ó, tá aqui. Isaías 45, versículo 7. Encontramos aqui. Pode abrir sua Bíblia. Isaías 45, versículo 7. O Senhor vai dizer: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, veja que o conceito, a teologia da religião judaica, nesse sentido de onde procede a fonte do mal ou de onde procede a fonte do bem, está em uma única fonte, na pessoa de Deus. Então, ainda hoje, eles têm esse conceito de que Deus é a fonte tanto da luz como das trevas, e de que Deus é a fonte tanto da paz como também da guerra. E nós vamos ver ainda em Amós, um dos profetas menores, Amós, vamos ver aí, e também o Senhor vai trazer uma expressão bem significativa. Ele vai dizer: enviei peste contra vocês, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro da vossa morada subiu ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes. Olha o que o Senhor diz: portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te para, ó Israel, se encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele é quem forma os montes, cria o vento, e é Ele e declara ao homem qual o seu pensamento. Faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então você vai observar que, segundo esse texto, o povo de Israel, eles tinham Deus como a fonte tanto do bem como do mal. Okay? Essa é a ideia do pensamento judaico em relação àquilo que vem de bom ou aquilo que vem de mal. Em relação à luz, em relação às trevas, em relação à bênção e à maldição. E é claro que esse pensamento não é o pensamento do cristianismo do nosso século hoje. Essa nossa teologia é totalmente diferente. Nós sabemos que Deus é um Deus bom, é um Deus de paz, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e que Ele é fonte apenas do bem. Né? Já o conceito do cristianismo, esse é o conceito teológico do cristianismo hoje, mas não era o conceito do Antigo Testamento, não no contexto da Bíblia hebraica, ok? Então, qual a primeira fonte? Aonde vamos encontrar como fonte primária a designação de Satanás como opositor de Deus e os homens, já que no Antigo Testamento e à luz da religião judaica, Deus para eles era a fonte tanto do bem como também do mal. Em 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 1,
Mas vamos ler primeiro 2 Samuel 2:41. Veja aí na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 41. 24. 2 Samuel 24, versículo 1. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer censo de Israel e de Judá. Veja, essa teologia que eu acabei de falar, essa mentalidade de que de Deus procedia tanto o bem quanto o mal, então está aqui. 2 Samuel, que na Bíblia judaica não existe 2 Samuel, né? Tem 2 Samuel na nossa Bíblia aqui, os 66 livros, mas a Bíblia judaica não existe 2 Samuel, não existe 2 Reis, não existe 2 Crônicas, é simplesmente 1 Samuel, ok? Isso eles faziam para amenizar os rolos, né? Para diminuir os rolos dos livros sagrados, né? E para facilitar também a organização desses livros canonizados. Por isso que o livro judaico, ou seja, o Antigo Testamento judaico, se compõe apenas em 24 livros, ok? E o nosso, né? Nossa Bíblia é 66 livros por conta dessa divisão de primeiro e segundo. Então tá explicado, então, né? Então aqui está o exemplo claro de que quem incitou Davi a fazer o censo, a contagem do povo de Israel, não foi o diabo aqui foi o próprio Deus. Irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi a fazer essa contagem. Agora vamos para 1 Crônicas. Veja 1 Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21 de 1 Crônicas. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Você observe que de contratempo aqui já não é Deus que vai levar Davi a fazer um censo do povo, mas o próprio diabo. A palavra está bem clara aqui. Satanás, o adversário de Deus e dos homens, ele se opõe a Davi, que é contra os homens, a fazer censo do povo de Israel. Então, é importante entender que de Samuel para a Crônica existe um período de 400 anos, né? Já no século terceiro, no final do século III para o quarto, antes da Era Comum, nós vemos aí um período de 400 anos, ou seja, há um desenvolvimento de conhecimento. Existe aí um período, um desenrolar dos acontecimentos e também da teologia do Antigo Testamento. Ela já não é mais aquela teologia arcaica de ver Deus como uma única fonte primária do bem e também do mal. Já existe aqui uma distinção, ou seja, Deus agora não é mais responsável por essa ação maligna que está sendo proveniente agora do adversário de Deus e dos homens, que é Satanás, ok? Então isso é muito importante compreender. Então em Samuel nós temos aqui a ideia de Deus como fonte de tudo, e a ira de Deus incitava Davi, enquanto em Crônicas, ao invés de ser o Senhor, é Satã quem incita Davi. E a partir dessa ideia vai surgir, né, é que a teologia rabínica começa a desenvolver vários conceitos teológicos a respeito do adversário de Deus, que é Satanás, e também dos homens, ok? Então, para os israelitas, é a concepção até os dias de hoje do bem e do mal está na pessoa de Deus. Só que mais adiante, essa concepção, depois de muitos anos depois, ela vai tendo uma
uma mudança. E à luz de Crônicas você vai perceber que a concepção do judaísmo em relação ao bem e o mal, ela agora já está mais ampla, não é? Já revela que existe uma outra fonte do mal e existe uma fonte do bem. Se bem que mesmo no século, no final do século III, já chegando ao século IV, nós vamos ver que existem alguns teólogos, mesmo já naquela época, quando foram trazer a canonização do Novo Testamento, tinha um sujeito por nome de Marcião, um teólogo da época, que trouxe consigo essa teologia, né? A teologia de que existia um Deus, o Deus do Novo Testamento era um, e de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus totalmente diferente do Novo. E qual era a visão de Marciano? Era que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus carrasco, e que o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, era um Deus da graça, do amor. Então houve essa confusão, e esse foi um motivo e uma das razões porque houve a necessidade de canonizar o Novo Testamento, tanto quanto também no Antigo Testamento. Então, por conta dessas teologias infundadas, é que surgiu a necessidade, foi um dos pontos, que houve muitos outros motivos, de canonizar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, nós estamos diante aí de uma prova onde vamos ter um desenvolvimento claro ao longo do tempo, né, do ser desse anjo caído, que chega a uma compreensão de que lá no Antigo Testamento ele era revelado como o adversário, né, o adversário dos homens, e servia a Deus, né, como uma ferramenta que se opunha ao homem e como um elemento para provar o próprio homem à luz do que nós vemos lá em Jó, o patriarca Jó, né? Então, ao longo do tempo, descobrimos que esse adversário não é outro senão o próprio Satanás, ok? Então, dentro de um conceito histórico, o livro Apócrifos de Assunção de Isaías, dentro daquele conceito histórico, ok? Eu estou falando de um conceito histórico. Eu não estou falando de inspiração de livro apócrifo, não. Eu estou falando de um conceito histórico. Dentro desse conceito histórico, o livro de Assunção de Isaías vai nos trazer uma informação precisa de um desenvolvimento do ser, desse ser angelical, desse ser espiritual caído, né? Então nós vamos ver o seguinte texto em Isaías 2:2, vai dizer: Manassés não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto a Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Então vemos aqui um texto de muita relevância para a nossa compreensão do desenvolvimento no contexto histórico de Satanás. E aqui ele se revela como príncipe, se revela como um ser que tem poderes e que tem adeptos a seu favor, e que esses adeptos não é outro senão os demônios. Deus abençoe você, uma boa aula, bons estudos, e na próxima aula iremos dar continuidade à existência, à presença, né, de forma prática desses demônios aí e do próprio diabo. Deus te abençoe em nome de Jesus.